mais um Aprendendo com Questões, aqui do módulo de Cirurgia do Médico Residente. Hoje eu vou trazer para você um assunto que é super importante, tanto na sua vivência como médico, como também aí na sua prova de residência médica, que praticamente é certeza que vai cair uma questão dessa na sua prova de residência médica. Então vamos conversar hoje sobre obstrução intestinal. Eu trouxe aqui para você uma questão que caiu em 2022 no acesso direto do Enário e traz um paciente com dor e distensão abdominal associada a vômitos que deu entrada no pronto atendimento. A suspeita é de uma obstrução do intestino delgado. Qual das seguintes alternativas representa a causa mais comum para esse tipo de obstrução? Ora, primeiramente vamos falar de obstrução intestinal, que a obstrução intestinal nada mais é do que você ter a parada ali, a interrupção do seu trânsito gastrointestinal. Por algum motivo funcional, por algum motivo mecânico, aquela passagem de alimento, de bolo fecal, de gases, de fluidos, ela foi interrompida. E qual é o problema disso? Vamos ver comigo aqui como se a gente tivesse uma obstrução aqui distal, a gente tem um tumor, por exemplo, e a montante desse tumor, a gente tem chegando aqui o que a gente ingere, o suco gástrico, o suco pancreático, todas as secreções que são produzidas pelo nosso trato gastrointestinal, tudo que a gente ingere falando, tudo vai se acumular a montante dessa obstrução. O que é que vai acontecer? Esse conteúdo ele vai paulatinamente aumentando a pressão intraluminal e a gente vai ter um aumento dessa pressão intraluminal e a gente vai ter uma dilatação dessas alças. E cada vez mais essas alças vão se dilatar, cada vez mais vai ter acúmulo de resíduos de substâncias acima dessa obstrução e a gente vai ter uma dilatação cada vez maior, com uma isquemia cada vez maior dessa parede intestinal, que está ficando mais dilatada, que não vai mais conseguir absorver, que vai ter perda de líquido intraluminal, o paciente expolia, o paciente fica desidratado. Então, entenda que é uma doença progressiva. Não é só ali, tem um tumor que obstruiu. Existem causas e existem consequências que são progressivamente pioradas e evolutivas ao longo do quadro clínico do paciente. Então, esse paciente vai ficando mais desidratado, vai ficando mais espoliado, vai ficando mais distendido, com dor abdominal cada vez maior e aumentando o risco de complicação. Então, como eu te falei, essa dilatação é progressiva, que vai levar a várias consequências, dentre elas edema de parede intestinal, que pode levar à isquemia e pode levar à perfuração. A gente também tem translocação bacteriana. A gente sabe que a nossa flora intestinal, tem micro-organismos que estão ali, que compõem essa flora intestinal, do trânsito gastrointestinal. E quando esse trânsito ele não está fluindo no sentido que ele deveria, a gente pode ter uma translocação bacteriana e ter consequências infecciosas, como colite, por exemplo. E o paciente pode chegar para você aí no seu pronto-socorro séptico por causa de uma obstrução intestinal. Como eu falei, a gente vai ter acúmulo de gases e fluidos que aumenta a pressão intraluminal, que aumenta a pressão oncótica desse paciente. Esse paciente perde líquido, esse paciente perde fluidos, perde eletrólitos. E a gente vai ter uma menor absorção, paciente desidrata e vai ter distúrbio hidroeletrolítico. Olha, não tem paciente assim cirúrgico que chegue para uma emergência de cirurgia como um vozinho obstruído que não adore ter ali algum distúrbio eletrolítico. Eles chegam desidratados, eles chegam com distúrbios de potássio, distúrbio do sódio, magnésio. Então, você precisa focar e, quando for manejar esse paciente, lembrar de todas essas alterações. Isquemia e perfuração são consequências dessa doença progressiva, como a gente já discutiu, e é isso que a gente não quer. A gente precisa intervir para que não chegue nessa complicação final, que é a perfuração intestinal. Então, antes de você definir qual é a etiologia, por que foi que aquele idosinho chegou para você distendido, desidratado, sonolento? Será que é um tumor? Será que é um fecaloma? Será que é alguma pseudoobstrução? Então, antes de eu chegar ao diagnóstico, eu preciso primeiro diagnosticar essa síndrome, né, essa obstrução intestinal, para que eu possa manejar esse paciente. Então, primeiro
de fazer tomografia, de ver se é um tumor, de ver qualquer coisa, eu preciso manejar clinicamente esse paciente. Esse paciente ele pode estar séptico para você no seu pronto-socorro, ele pode estar chocado pela desidratação, ele pode ter algum tipo de arritmia por algum distúrbio de eletrolítico. Então, o principal nesse momento é você manejar clinicamente esse paciente, deixar esse paciente estável, vamos hidratar, vamos corrigir distúrbio eletrolítico, vamos ver sinal vital desse paciente, se ele está desidratado, se ele está chocado, e depois, quando ele estiver fora de risco, é que a gente vai pensar em exames complementares. Então, o quadro clínico é bom da gente raciocinar, né? O paciente vai ter cólicas abdominais, essas cólicas são progressivas, nada mais é do que o intestino tentando sobrepor aquele obstáculo. Tem um obstáculo distal, manda ali peristalse, manda contrações cada vez mais vigorosas para tentar passar esse obstáculo. E claro que o paciente vai ter dor abdominal. O paciente está nauseado, está vomitando, principalmente obstruções mais altas, aquelas obstruções que não tem ali uma grande distância da obstrução para a nossa válvula iliocecal, ou então ao nosso piloro, por exemplo, não tem uma grande distância, esse paciente vai vomitar muito, esse paciente não vai estar muito distendido, mas vai estar bastante nauseado, com vômitos. Pensar no paciente idoso que vomita muito, que ele pode broncoaspirar, então é melhor a gente já descomprimir aquela região, passa a sonda nasogástrica. E além disso, é um paciente que está distendido, e essa frasezinha aqui é clássica das provas de residência médica. Tem parada de eliminação de gases e fezes. Isso vai estar escrito na tua prova de residência médica. Paciente chegou com dor abdominal e tal, com parada de eliminação de gases e fezes há não sei quantos dias. E isso é para você começar a raciocinar em cima da obstrução intestinal. A obstrução pode ser alta e pode ser baixa. A obstrução alta é aquela que está acima da nossa válvula iliocecal, praticamente a obstrução do intestino delgado. É aquela obstrução que a gente vai conseguir identificar com a obstrução do intestino delgado pela radiografia de abdômen, por exemplo. E as obstruções mais baixas são obstruções abaixo, distante, a jusante da válvula iliocecal. Geralmente obstruções de reto e obstrução colônicas. Lembrar também dos vômitos fecaloides, que nada mais é quando você tem uma obstrução que já o quadro clínico do paciente ele já está se arrastando e você tem uma regurgitação daquele conteúdo intestinal. Só toma cuidado para não confundir, porque às vezes, quando o paciente tem algum retardo de esvaziamento gástrico, por qualquer motivo que seja, aquele alimento ele pode fermentar no estômago e dar um aspecto, um odor de como se fosse um vômito fecaloide, mas que na verdade é estase gástrica. Cuidado com esse pequeno detalhe. E na investigação diagnóstica, primeiro de tudo, história, exame físico desse paciente, fundamentais e essenciais para começar a investigar esse paciente. Primeiro, saber se ele teve algum tipo de cirurgia abdominal prévia, que já vai levar a você a raciocinar em cima de aderências. Ver se esse paciente já fez algum tipo de radiação pélvica ou retroperitoneal, por exemplo. Se esse paciente tinha alguma hérnia. Então, você precisa saber a história desse paciente. E o exame físico. Vamos investigar esse paciente e lembrar do principal, não esquece. Paciente com obstrução intestinal, ele precisa ser examinado e precisa ser feito o toque retal. Toque retal não é procedimento de cirurgião. Toque retal é procedimento médico, é exame físico médico. Então, você precisa fazer o toque retal desse paciente, até para diagnosticar se é uma obstrução verdadeira, se é uma pseudo-obstrução, se é uma obstrução completa. Se for, por exemplo, um tumor de reto em um paciente, você consegue palpar esse tumor, saber a que ponto está esse tumor. E isso é super importante, porque se você tem ali gases, se você tem fezes na ampola retal, no mínimo você tem uma obstrução parcial. E se você não tem fezes, não tem gases, não tem nada na sua ampola retal, você tem uma obstrução completa. Lembrar dos exames laboratoriais, que esses pacientes têm distúrbio eletrolítico, então solicita eletrólitos. Paciente chegou séptico para você, chegou mais grave, chegou chocado, talvez precise de uma gasometria para você manejar melhor. Então vai depender de como esse paciente se apresenta. E exames complementares, depois que você manejar clinicamente, depois que você estabilizar, você vai em busca de etiologias e
você pede uma tomografia de abdômen para você tentar localizar a causa, para você tentar ver se tem alguma obstrução mais alta, mais baixa, ou ir em busca de alguma complicação. E lembra da boa e velha radiografia de abdômen e de tórax, que às vezes cai em desuso, porque na maioria dos hospitais a gente tem a disponibilidade da tomografia sem nenhum grande trabalho, mas saiba que o bom e velho raio-x de abdômen e de tórax, ele consegue diagnosticar sim a obstrução intestinal em cerca de 60% dos pacientes. Não é um bom exame para te dizer onde é que está a obstrução, o que é que está obstruindo, mas a identificação sindrômica da obstrução intestinal, ele é um excelente exame. Mas, diante de tudo isso, entenda que o diagnóstico da síndrome, o diagnóstico da obstrução intestinal, de você ver que o paciente está obstruído, é essencialmente clínico, com um bom e velho exame físico, a história clínica. Você consegue diagnosticar a obstrução intestinal. Lembra que a obstrução alta e baixa, te falei que a obstrução alta é acima da válvula iliocecal, que é uma obstrução de Delgado. Quando você faz o raio-x de abdômen desses pacientes, você vê uma dilatação mais centralizada, que é onde estão as alças de Delgado. E você vê essas válvulas coniventes, que parecem moedinhas uma em cima da outra, que é o famoso sinal do empilhamento de moedas, que é característico de obstrução intestinal alta de intestino delgado. Outra coisa que a gente vê aqui também é nível hidroaéreo. Você vê que tem aqui uma parte mais esbranquiçada e em cima você tem gás, que é justamente o paciente está em pé pela ação da gravidade, a gente tem uma lâmina de líquido e em cima você tem um gás. Essa é o famoso nível hidroaéreo que bate o martelo que o paciente está com obstrução intestinal. E também a obstrução mais baixa, que é a obstrução de cólon. O cólon, você sabe que ele está localizado mais na periferia, não central. Então, a gente vai ter obstruções mais periféricas, quase saindo aqui do flanco do paciente, e a gente não vê empilhamento de moedas aqui. A gente vê dilatações maiores e a gente vê também austrações colônicas, que vão falar a favor de obstrução baixa, de obstrução de cólon. Existe uma entidade que a gente diz que é uma obstrução em alça fechada. O que é uma obstrução em alça fechada? Aqui está o cólon do paciente, descendente, transverso e ascendente, aqui está a válvula iliocecal. E aqui a gente tem uma obstrução aqui nessa região de cólon descendente sigmoide. O que é que acontece? Todos aqueles gases, todos aqueles líquidos e conteúdos, eles passam pela válvula iliocecal, mas ele não volta. Isso é que se chama de válvula iliocecal competente. Então, esse conteúdo ele vem, ele entra e ele não retorna, ele não reflui para o intestino delgado e ele não passa porque aqui está obstruindo. Então, entenda você que toda essa região aqui, essa alça que ficou fechada pela válvula iliocecal fechada aqui e pelo tumor fechado aqui, essa alça fechada, ela vai cada vez mais receber conteúdo que vem do delgado, receber fluidos, receber sucos, receber tudo que está vindo e não volta. E a partir daí a gente vai ter progressivamente uma dilatação colônica. E essas dilatações colônicas, quando são muito grandes, por exemplo, 12 centímetros aqui do seco, a gente tem um risco aumentado de perfuração, que o seco é a parte do intestino grosso, a parte do cólon que tem mais risco de perfurar. Então, cuidado com obstruções com válvula iliocecal competente. E outra coisa também é o bom e velho raio-x de tórax, que dentre os exames complementares é o mais sensível para você diagnosticar o pneumo peritônio. Aqui já é uma complicação, aqui já teve algum tipo de perfuração de alça e você consegue ver aqui nessa setinha o pneumo peritônio. A gente pede raio-x de tórax justamente para ver que no raio-x de tórax a gente consegue ver essa base diafragmática muito bem, melhor do que só o raio-x de abdômen. Outra coisa também, outra classificação é a obstrução mecânica e a obstrução funcional. Quando a gente tem obstrução mecânica, você tem realmente algo que está obstruindo mecanicamente aquele segmento colônico ou de delgado. Como, por exemplo, um cálculo do ilho biliar está ali obstruindo, é um cálculo.
travou aquele intestino por causa disso. Um tumor, por exemplo, uma obstrução extrínseca, uma brida, por exemplo, tem ali alguma coisa que está fechando o seu cólon. Ou pode ser funcional. Não tem nada obstruindo, não tem tumor, não tem brida, mas aquele intestino ele não está funcionando direito, por qualquer motivo que seja, distúrbio eletrolítico, alguma degeneração neurológica. E disso aí, né, dessa causa funcional, o grande protótipo é a pseudoobstrução intestinal ou a síndrome de Ogilvy. Essa tabelinha aqui, você lê com calma, você vê as principais etiologias para você memorizar e fixar aí quando for para você começar a fazer suas provas de residência médica. E a gente precisa saber um conceito básico que cai aí na maioria das questões de obstrução intestinal que você precisa entender, que são as causas mais comuns dessa obstrução mecânica. E disparado, mais de 60% das obstruções mecânicas, elas são causadas por bridas, por aderências. Então, por isso que nas questões de residência médica vai ter lá escrito se o paciente já foi submetido a algum tipo de cirurgia abdominal. A gente sabe que quanto mais se mobiliza as alças intestinais, mais tem chance de formação de bridas. Então, por isso que a gente evita, no primeiro momento, já chegar de cara e operar o paciente. Então, esse conceito é um conceito fundamental e básico. A maioria das obstruções intestinais, elas são causadas por bridas ou aderências. Acompanha aqui comigo na figura. A gente tem aqui uma alça de Delgado, que está vindo super lindinha aqui. Quando você vê, de repente, tem uma constrição. Tinha uma aderência, a gente tem outra aderência aqui. Essas são as famosas bridas. Que um cordão desse, quando passa ali por cima de alguma alça, vai levar à obstrução. Outras causas são os tumores e hérnias. E lembrar que do intestino grosso, as principais causas de obstrução são tumores, divertículos e o volvo de intestino. Voltando aqui para a questão, a gente tem um paciente que tem distensão abdominal e vômitos. Ora, se ele tem distensão abdominal, provavelmente você tem que pensar em algum tipo de obstrução intestinal. Mas o enunciado já fala que ele tem obstrução do intestino delgado. E ele pergunta assim na lata, sem muita enrolação, qual é a principal causa, qual é a causa mais comum desse tipo de obstrução intestinal alta, que você já sabe que são as bridas e aderências. Um conceito que você não pode deixar de levar para sua prova de residência. Então, o gabarito aqui ficou letra D. E agora essa outra questão que caiu no Inário, no R3 de cirurgia no ano de 2023, traz um paciente de 75 anos que tem dor abdominal difusa há 4 dias e piora progressiva do quadro associada à parada de eliminação de fezes e flatos há 3 dias. Ao exame físico está descorado, desidratado, com o abdômen distendido, hipertimpânico e com dor à descompressão brusca por todo o abdômen. Foi realizada a passagem de sonda nasogástrica com saída de 1,5 litros de conteúdo fecaloide. Diante do quadro, qual é a conduta a ser realizada a seguir? Então, vamos falar agora do manejo da obstrução intestinal. Então, a gente já diagnosticou, a gente já viu que tem alguns pacientes que precisam de um manejo inicial antes de um manejo etiológico, estabilizou o paciente e tudo. Agora, como é que a gente vai seguir? Ora, de cara te falo, esses pacientes com obstrução intestinal, cirurgião não quer operar. A gente não quer operar paciente com brida, a gente não quer operar paciente com aderência, porque uma das causas de aderência é a manipulação intestinal. Então, se eu levar esse paciente que tem aderência para a sala cirúrgica, eu vou estar aumentando o risco de formação de novas bridas. Então, melhor para o paciente é que essa obstrução intestinal ela se resolva de maneira clínica, desobstruindo ali aquele trânsito gastrointestinal, reduzindo a pressão luminal, hidratando esse paciente, corrigindo o distúrbio eletrolítico. Esse é o cenário principal. Até porque a gente não quer aumentar o número de bridas. Então, lê aqui comigo. Se não há sinal de obstrução intestinal complicada, o primeiro tratamento é clínico. Claro, o paciente está perfurado, eu não vou ficar ali, vamos descomprimir para esperar, não. Se o paciente está bem, se o paciente não tem peritonite, se o paciente não está perfurado, eu posso tentar sim fazer o tratamento conservador e, na verdade, é o mais indicado. Então, como é que é esse manejo clínico? Como é esse manejo sistêmico? Primeiro, zerar a dieta do paciente.
paciente está obstruído, não adianta comer, não adianta beber. Quando ele come e ele bebe, ele vai vomitar, ele vai aumentar o risco de broncoaspiração. Isso é ruim. Passar uma sonda orogástrica ou nasogástrica aberta para descomprimir aquele estômago, justamente evitando, né, aquelas náuseas, aqueles vômitos. Hidratação venosa, o paciente está sem comer, está sem se alimentar, tem distúrbio eletrolítico, coloca uma hidratação, um aporte calórico com glicose. Então, você precisa lembrar desses detalhes. Corrigir distúrbio eletrolítico e, nos casos de pacientes com suspeita de translocação bacteriana, com sinais de sepse, ou com leucocitose, com febre, qualquer coisa, uma imagem que fala a favor de colite, você precisa começar uma antibiótico terapia. E geralmente a gente precisa cobrir os germes que fazem parte da nossa flora gastrointestinal, que são os gram negativos e os anaeróbios. E para isso a gente faz ou uma quinolona com metronidazol, ou uma cefalosporina de terceira geração associado ao metronidazol. E quais são essas complicações? Até porque, se o paciente está de boa, eu vou fazer o manejo clínico. Se o paciente está complicado, é uma perfuração, é uma obstrução intestinal complicada, eu vou partir para o tratamento definitivo. E que complicações são essas? O que é que indica uma cirurgia imediata? Ou seja, paciente dilatou tanto que isquemiou, que perfurou ou que necrosou. Então, isquemia, necrose ou perfuração são causas de cirurgia imediata. Ninguém vai ficar fazendo tratamento conservador, vendo quanto é que está potássio, quanto é que está o magnésio, com a alça do paciente perfurada. Não. Quais são esses sinais? O paciente está séptico para você. O paciente estava com dor abdominal, essa dor piorou. Esse paciente tem descompressão brusca. Então, alguns sinais são febre, leucocitose, taquicardia que não responde, tá taquicárdico, pode ser desidratação, pode ser hipovolemia. Faça o volume, continua taquicárdico, tem alguma coisa aí, pode ser taquicardia infecciosa. A dor abdominal que não passa, paciente está com acidose metabólica, paciente está com acidose lática, hiperlactatemia, tem alguma coisa mais grave acontecendo. Paciente que está taquipneico e paciente que está com peritonite. A gente faz aquele sinal da descompressão e o paciente tem dor, a descompressão brusca. Ele está te falando que ele está com peritonite, que ele tem alguma complicação. E outra coisa que não tem o que se discutir, você fez ali o raio-x de tórax e você viu pneumo peritônio. Acabou, né? Você viu pneumo peritônio, você sabe que está perfurado, você não tem o que fazer, tem que levar esse paciente para a sala. Mas nos pacientes que não estão complicados, que estão bem, que não têm leucocitose, que não estão sépticos, que não estão chocados, que não tem nada que evidencie que perfurou, que tem necrose, nada, eles estão bem. Eu vou fazer o tratamento conservador, mas eu vou fazer esse tratamento até quando? Ele vai passar um mês com sonda e sem comer para ver se resolve? Não. Geralmente existe uma certa controvérsia na literatura em relação ao tempo que o paciente pode ficar em tratamento conservador, mas as literaturas mais recentes batem o martelo de que 3 a 5 dias é excelente para você dar o tempo do paciente, ver se resolve ali sem precisar de cirurgia. Camila, mas eu vi uma questão que tinham 2 dias que já levava... Isso vai variar, mas assim, na maioria da literatura, a gente vê de 3 a 5 dias. Agora, cuidado, esse paciente não é um paciente para você deixar lá na emergência com sonda, hidratando e não voltar lá nunca mais, não. Esse paciente é um paciente que ele pode deteriorar. Esse paciente você precisa reavaliar, precisa pedir novos exames laboratoriais para ver se precisa de novas reposições eletrolíticas. Quem sabe repetir o exame de imagem se esse paciente não está evoluindo muito bem. Então, não é um paciente para ficar esquecido, não. Às vezes a gente tem um vozinho que está ali obstruído, está falando com você, minha filha, bem, não sei o quê. Quando você volta para ver ele de noite, ele já está sonolento. Então, esses pacientes espoliam, esses pacientes precisam que você fique de olho. E se falha, ou seja, se o paciente tem alguma piora clínica, se o paciente está 5 dias ali, o paciente não evolui, piorou por algum motivo, você vai interromper o tratamento conservador e você vai partir para o tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico vai depender da causa, né? Se for, por exemplo, uma brita, você vai fazer a lise de bridas. Se for um tumor de intestino, você vai fazer a ressecção, fazer um Hartmann. Vai depender do que você encontrar na hora dessa exploração.
a não ser que você já não tenha uma tomografia ou algum exame mais específico que mostre qual é a causa. E, na maioria das questões de prova, o tratamento cirúrgico que ele vai trazer para você é a boa e velha laparotomia exploradora, em que você vai olhar, você vai identificar e vai diagnosticar e tratar no mesmo tempo cirúrgico. Então, aqui voltando para a questão, o paciente, 75 anos, a frase clássica, ó, parada de eliminação de fezes e flatos há 3 dias. E aí está o pulo do gato da questão. Claro que esse paciente aqui, com 75 anos, eu quero botar ele na sala cirúrgica? Eu quero arrumar mais sarna para se coçar? Não, eu não quero. Eu quero que esse paciente se resolva clinicamente. Faça uma sonda, zera a dieta, hidrata, pede exame. Só que o pulo do gato aqui é que ele tem dor à descompressão brusca por todo o abdômen. Aí eu não posso esperar. Aí eu não posso deixar ele lá com a sondinha na enfermaria esquecido. O paciente tem dor de descompressão, ele tem peritonite, ele tem alguma complicação, eu não posso esperar. Nesse momento, eu tenho que fazer intervenção cirúrgica. Diante do quadro, qual é a conduta a seguir? Laparoscopia diagnóstica, geralmente esse paciente ele vai para a cirurgia aberta mesmo, é uma alternativa, mas a laparotomia exploradora ainda é a mais realizada e a mais cobrada nas provas. Jejum, sonda, hidratação seria ótimo se ele tivesse bem, se ele não tivesse descompressão brusca. Colonoscopia descompressiva, a gente não tem aqui nenhum volvo, nenhuma obstrução colônica, nenhuma obstrução baixa que precise descomprimir. E colostomia por punção não é um paciente que tem um risco cirúrgico tão elevado que eu não possa fazer uma laparotomia exploradora nesse paciente. Então, aqui, laparotomia, complicou, leva para cirurgia. Nosso gabarito ficou letra B.